Olá, o governo de Minas decretou o fim da situação de emergência em saúde pública provocada por arboviroses. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a decisão, que foi publicada no dia 1º de julho, leva em consideração a queda contínua de notificações de casos de dengue, zika e chikungunya nas últimas semanas. Em coletiva de imprensa, o Fábio Baccheretti, que é secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, falou sobre o fim da epidemia, que é considerada a maior da história. Confira. Sabemos que a dengue, a chikungunya, o mosquito Aedes tem um comportamento sazonal com as chuvas, né? E a gente percebeu este aumento precoce, ainda desde o ano passado, mas em janeiro, em especial, essa aceleração. E aí nós decretamos emergência até em janeiro ainda, bem precoce, antes de sermos ainda um ano epidêmico, porque sabemos que as ações do Estado e dos municípios têm que ser antes daquele período pior. Então isso foi uma ação bem assertiva que nós tivemos. E aí nós mantivemos esse decreto mesmo com queda, porque muitos municípios, ou o Estado é muito grande, precisavam manter a contratação de médicos e compra de insumos. E a gente já percebeu que agora não. O Estado inteiro tem queda constante, a maior parte do Estado não está em alta incidência, e nós tomamos a decisão, então, que a partir de hoje não temos mais emergência em saúde vinculada à arbovirose. Apesar do fim da situação de emergência, Minas ainda é um dos estados com o maior número de casos prováveis de dengue no país. Até o momento, o estado soma mais de 970 mil casos confirmados da doença. O secretário explicou o que pode ter provocado essa situação. Acompanhe. Sabíamos desde o ano passado que pela circulação de novos sorotipos que estavam ausentes há muito tempo, tínhamos uma população inteira vulnerável. Isso é um ponto fundamental. Então, como sabemos que tínhamos a possibilidade de termos uma infecção muito grande, porque não existia proteção a esses sorotipos que estavam circulando mais agora, nós conseguimos nos planejar sabendo que isso ia acontecer. E apesar das dificuldades, quando a gente fala de dificuldades, é pronto-atendimento cheios. Tá? Ninguém quer um pronto-atendimento cheio, como vimos. Mas os leitos hospitalares, leitos de CT, enfermarias, não foram sobrecarregados. E a nossa letalidade, como eu mostrei mais cedo, foi a menor letalidade dos estados de maior incidência, ou seja, surtiu efeito a capacitação e esperávamos sim. E não é muito previsto que ano que vem seja um ano tão difícil. Mas nós não vamos abrir mão de ser conservadores, porque tem o sorotipo 3, que ele circulou pouco nas últimas décadas e ele já foi encontrado em Minas Gerais. Baccheretti ainda anunciou as medidas que estão sendo planejadas para 2025. Então nós vamos preparar para, quem sabe, se tiver um ano epidêmico de novo, temos uma estrutura de saúde capacitada com algumas prevenções que não tínhamos em larga escala, especialmente os drones. Estamos apostando muito nos drones, nos 853 municípios, para diminuirmos os focos do mosquito, que é o nosso principal transmissor, e é ele que nós temos que focar. Os recursos dos drones foram repassados ainda no ano passado. Os municípios maiores, com área urbana maior, recebeu diretamente o recurso. Já os municípios com área urbana menor, os consórcios intermunicipais de saúde também já receberam recurso. Então, os processos licitatórios já estão acontecendo. E qual que é a vantagem do drone? Ele faz um mapeamento geográfico da região, fotografa e consegue, a partir das imagens, identificar onde tem possíveis focos. E aí avisa ao município, vá naquela região específica, para que a gente aproveite melhor os agentes comunitários de endemia e sejam mais assertivos. Isso vem surtindo um efeito muito positivo em quem já tem estes drones, e isso vai reduzir os focos. Nós temos que lembrar do ciclo do mosquito antes mesmo do período chuvoso. Vamos lembrar que por que chove, nós temos já o mosquito Aedes aegypti. Os ovos deles ficam presos nos pratos de plantas, nas gavetinhas de geladeira, nas calhas. Então nós vamos fazer no segundo semestre uma sensibilização, especialmente com os agentes comunitários de endemias, para que a gente consiga fazer esse processo de lavar esses recipientes, para que esses ovos não estejam lá quando a primeira chuva chegar. Então são papéis que nós temos que fazer junto ao município. Os municípios são 853 municípios, mas cada casa que a gente conseguir não ter esses ovos significa menos focos do mosquito Aedes aegypti, e aí nós vamos fazer no segundo semestre, antes mesmo do período chuvoso, campanhas para chegar em cada um dessas residências. Outra estratégia importante de combate à dengue é a vacinação.
De acordo com o secretário, Minas recebeu cerca de 290 mil doses de vacina contra a doença e os imunizantes foram enviados para 192 municípios. No entanto, segundo a Secretaria de Saúde, pouco mais de 100 mil doses foram aplicadas. O secretário de Saúde sempre acha baixo quando não bateu a meta, né? Temos muitas doses paradas, né? Primeiro momento, a 10 a 14 anos é a população-alvo, público-alvo, mas quando a gente vai andando e percebendo que não estamos conseguindo, eu falo que doses paradas não servem, tem que ser no braço. A gente tem a tendência de ampliar esses grupos, né? Que nós não vamos deixar uma dose numa geladeira enquanto temos população aí. Como agora o mosquito e o vírus não está circulando muito, a gente pode esperar a vacinação de 10 a 14 anos, mas se isso não acontecer, não perderemos nenhuma dose, iremos expandir o público. Do público-alvo, pelos registros que nós temos, apenas um pouco mais de 30% das doses foram aplicadas. Lembrando que são 2 doses, né? No intervalo de 3 meses, nós temos que atrás, agora já é o momento da segunda dose. Então nós temos que buscar essa segunda dose e a gente tem vacina para todo o público, este público de 10 a 14 anos, 100% dele, ou seja, está muito abaixo do que nós esperávamos. O primeiro ponto é fazer ações propositivas nos municípios que têm as doses paradas e público de 10 a 14 anos, que é o público que mais evolui a óbito dentro dos públicos possíveis da vacina de 4 a 60 anos. Mas isso é feito de forma constante. Se a gente continuar com a dose parada, vamos ampliando o público, porque nós temos que garantir que nenhuma vacina será perdida e a população esteja protegida. Importante demais que o público que tem direito ao imunizante procure os postos de saúde para tomar a vacina contra a doença. Vamos conferir agora como está a situação da dengue no Brasil, no estado e nas cidades em que a UFOP está presente. Até o dia 3 de julho, o Brasil acumulou mais de 6.200.000 casos prováveis de dengue e subiu para 4.367 o número de óbitos em decorrência da doença. Já Minas confirmou, até o dia 1º deste mês, mais de 970 mil casos da arbovirose e 764 mortes pela doença. João Molevade registrou até o dia 4 de julho mais de 11.600 casos positivos de dengue e 6 óbitos por causa da arbovirose. Até o dia 1º de julho, Mariana confirmou 9.490 casos de dengue e subiu para 10 o número de mortes pela doença. Já em Ouro Preto, 2.560 pessoas foram infectadas pelo vírus da dengue, com 3 óbitos em decorrência da arbovirose. E apesar do governo de Minas ter decretado o fim da epidemia, nós todos devemos continuar combatendo a dengue. Por isso, não deixe de eliminar os focos do mosquito em sua residência. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.